Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo. Me guarda o coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, sem Ele não sei viver. Durmo e acordo, só pensando nele, só Ele me dá prazer. Vem, não perca tempo, nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo, me guarda o coração. Eu sei que sou muito fraco. 13h07, muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região. Estamos de volta com o programa Evangelho para Todos. Lembrando você, amigo ouvinte, que não tivemos aí 2 sábados seguidos, 2 domingos, não pude estar presente aí por motivos aí particulares. Aí estive fazendo uma cirurgia, né? Por esse motivo não pude estar presente aqui, mas agora, graças a Deus, já recuperado, estamos de volta trazendo para você, agradecendo meu amigo Pilão, né, que teve aí no sábado colocando a programação narrada, né, do Evangelho para você, amigo ouvinte. Estamos de volta trazendo para você uma mensagem muito poderosa do Filho de Deus, que está em João capítulo 3, o versículo 36, algo que, como alguém que estuda o Evangelho e que analisa situações em volta e também o ensino do Filho de Deus, eu tenho essa mensagem bastante poderosa, bastante talvez preocupante também, né, devido à gravidade da afirmação e de quem é que afirmou isto, que é o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Lembrando que o Evangelho para Todos, assim como eu, Ismael de Castro, tenho um compromisso particular de trazer para você e na minha vida pessoal também, na maioria dos meus atos, como homem, como falha que sou, mas na maioria das minhas atitudes, na maioria daquilo que eu creio, que procuro acertar, tem que estar predominante que Jesus Cristo tem falado, assim como também naquilo que eu trago para você aqui. Eu defendo aquilo que Jesus Cristo falou, não o que acho, nem o que eu penso, até que o próprio Jesus Cristo falou que quem defende o Evangelho na terra, a boa obra na terra, não é o homem, sim o Espírito Santo de Deus. Por esse motivo, em respeito ao que Jesus Cristo tem afirmado, eu digo isto para você, amigo ouvinte. Existem muitas religiões? Existe. Existem muitos ensinadores? Existe. Mas existe o Espírito Santo de Deus defendendo a orientação que o Filho de Deus traz para mim e traz para você também, amigo ouvinte. Respeito, né, a tua opinião, respeito o que você acha, o que você pensa.
Mas aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, não pode estar acima daquilo que o meu mestre, daquilo que o Filho de Deus tem falado, dentro daquilo que eu vejo como certo. Respeito aquilo que você tem visto como certo. Certo, amigo ouvinte? Vamos para a mensagem de hoje, então. João 3, versículo de número 36. Jesus Cristo falou, está falado. João capítulo 3, versículo de número 36. O Filho de Deus diz da seguinte maneira: assim está escrito também, assim diz o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para mim e também para você, amigo ouvinte. Morto levante, e naquele instante o que aconteceu? O moço levantou, pela mão Jesus pegou e viva a mãe devolveu. Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. Amigo ouvinte, esta passagem que o Jesus Cristo fala é muito importante eu e você ficarmos atentos, até porque dentro dos mandamentos de Deus no Antigo Testamento está escrito que a violação dos mandamentos de Deus, ou de um mandamento de Deus lá, ou mandamentos, que lá são 10 mandamentos, traz com que Deus visite a terceira e a quarta geração daqueles que aborrecem a Deus. Ou seja, a maldição visita a terceira e a quarta geração daqueles que aborrecerem a Deus ou que violarem aqueles mandamentos. Isso você encontra lá no livro de Números, Levítico, Deuteronômios. Esses 3 livros ali, você vai encontrar os 10 mandamentos que Deus trouxe para Moisés, e Moisés assim esparramou para nós. Chega até a mim, a você, esses mandamentos através de um homem chamado Moisés. E dentro desses mandamentos estão ali então a bênção de Deus, sobre todos aqueles que obedecerem. E também está ali a maldição, o mal que vai acompanhar a vida do ser humano até a terceira, a quarta geração daqueles que aborrecem a Deus. Olhando para os 10 mandamentos, olhando para a vida minha, eu falo por mim, não por você. Analisando isto, então dificilmente um ser humano escapa de um tipo de maldição que acompanha ele até a terceira, quarta geração. Porque todo o ensinamento religioso vem para mim e para você, para que nós venhamos priorizar ensinos religiosos e ensinamentos que são de interesses, às vezes até não de Deus, porém vem para nós violarmos o mandamento de Deus. De repente você fala assim: não, eu de maneira alguma. Dentro do Novo Testamento, Jesus Cristo só veio e passou o que passou e morreu e ressuscitou o terceiro dia, justamente porque o ser humano em geral é um violador do mandamento de Deus. Todos nós, você e eu, violamos as regras de Deus, violamos estatutos, juízos de Deus. Nós, eu e você, nós seres humanos, nós somos violadores dos mandamentos de Deus. Uma vez que você, uma vez que nós violamos o mandamento de Deus, e somos educados a fazer isso. Pode olhar para você e eu somos educados a maltratarmos até o nosso próprio corpo. Isso mesmo, nós somos mal educados. Somos educados pelo mal. Aquilo que você olhamos, ouvimos, assistimos, escutamos, bebemos, comemos, na grande maioria sabemos que nos faz mal, mas somos obrigados, talvez não diretamente ou indiretamente, somos obrigados a agredir o nosso próprio corpo, nossa própria mente. Nós somos ensinados a corrompermos a nós mesmos. E isso até mesmo dentro dos próprios ensinamentos religiosos. De repente você fala assim: não, na minha religião não é assim.
Então eu quero que você pegue os mandamentos de Jesus Cristo, o ensino dele, e o nome de Jesus não, porque o nome de Jesus é defendido em muitos lugares. Eu me refiro ao ensinamento, a orientação de Jesus Cristo com os demais ensinamentos que chega para mim e para você. Pega o mandamento de Deus, ou a lei de Deus no Antigo Testamento e joga contra o ensino que eu e você defendemos às vezes como verdadeiro, ou o ensinamento religioso como bênção para a minha vida. Pega uma pessoa bastante amaldiçoada, ou você mesmo, no momento em que você e eu passamos por situações assim bem inexplicáveis, de problema de saúde ou em qualquer outro ponto, e todos nós seres humanos passamos, analisa para você ver se não são pessoas que geralmente carregam o nome de Deus ou de Jesus, ou são pessoas aparentemente bastante religiosas, e geralmente são pessoas que mais sofrem. Você sabe por quê ou não? Por causa que a justificativa do homem não está em cima de uma orientação religiosa, e sim do que Jesus Cristo fez, do que Jesus Cristo falou, daquilo que ele não falou, para ser feito ou para se crer ou não. Mas não é predominante na sua vida, na minha vida, não é predominante em nenhuma religião o ensinamento de Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo fala isso aqui em João 3,36, ele fala assim, ó: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ou seja, não há como o Ismael se livrar das maldições da lei na vida dele sem que predomine em mim o que Jesus Cristo tem falado, tanto na maneira que eu devo particularmente respeitar, como talvez também até na maneira de que eu devo particularmente divulgar. Por que particularmente? Porque se você vier até a mim e perguntar para mim: Ismael, o que Jesus Cristo falou sobre isto? Aí você abriu o seu coração para ouvir o que Jesus Cristo falou. Agora, se eu for até você e te levar um ensinamento de Jesus Cristo, já é predominante no nosso coração um ensinamento contra o de Jesus Cristo, você vai me espantar da sua casa. Essa é uma verdade, e o próprio Jesus Cristo fala isso dentro do Evangelho. Então por isso que é muito importante que eu e você venhamos se conscientizar, de que eu tenho que buscar o que Jesus Cristo falou. Você tem que procurar o que é que Jesus Cristo falou para você mesmo. Você deve procurar. Por quê? Porque nós temos terceirizado bastante aquilo que na verdade Jesus Cristo não pediu para terceirizar. Dentro do Antigo Testamento, do Novo Testamento, não existe terceirização de bênção. Como assim? Eu vou deixar que o padre ore por mim, eu vou deixar que o pastor ore por mim. Afinal de contas, ele busca, ele ora, ele jejua, aí ele vem e me abençoa. Quando na verdade, dentro do ensinamento de Jesus Cristo, mostra claramente, até o próprio Jesus Cristo, para não perder um elo de intimidade com o Criador, com o Pai, você vai ver Jesus Cristo várias vezes se afastando, indo ao Monte das Oliveiras, vindo de algum outro lugar, porque ele esteve conversando com Deus sobre o geral de todas as coisas. E ele pede para que nós venhamos também fazer o mesmo. Ele não fala para nós consagrarmos um monte, ou um templo, ou aquilo não, ou um determinado local, mas ele pede para que nós venhamos se afastar, para que os nossos ouvidos, os nossos olhos não tirem a atenção que nós temos para conversar com o nosso Deus, com o nosso Criador, sobre isto, usando um mediador que se chama Jesus Cristo. Esta é a verdade do Novo Testamento. Eu e você somos o templo do Espírito Santo. O altar hoje é o meu e o seu coração. Esta é a verdade do Novo Testamento. O Espírito Santo de Deus é o representante de Cristo na terra. Ele testifica de mim, Jesus Cristo fala. Eu pensei em quantas vezes eu pensei assim: pai, eu não quero e não vou mais pregar o Evangelho. Ismael nunca pregou o Evangelho. Pastor, padre, bispo nunca pregaram o Evangelho. Quem pregou o Evangelho foi o Espírito Santo de Deus. Esta é a verdade. Se ele usou eu, você, se ele usou bispo, padre, pastor, obreiro, irmão, amigo, mas foi o Espírito Santo de Deus que testificou de Cristo na terra e do ensinamento dele. E esta é uma realidade, é uma verdade que eu tenho que entender como pregador, assim como todos aqueles que defendem e querem pregar. É claro que dentro de vários ensinos, de vários ensinadores, de várias instituições, existem vários interesses.
e que o pregador, aquele que está à frente, defende esses interesses durante todo o tempo que ele tem de pregação ou de ensinamento que ele está esparramando para mim e para você. Mas o Evangelho, não o nome de Jesus, mas o ensinamento de Jesus Cristo, quem defende é o Espírito Santo de Deus na terra, no planeta, não é dentro da sua igreja, da minha igreja, não é aqui na rádio ou lá, não. Na terra é o Espírito Santo de Deus. Esta é uma verdade que talvez eu e você não paramos para prestar atenção. E nós vemos o quanto os seres humanos sofrem em volta de mim e de você. Eu e você sofremos fisicamente, sofremos emocionalmente, sofremos financeiramente, né? Ou seja, em vários pontos diferentes da nossa vida. E não sei se você percebe ou analisa isto, mas a ira de Deus tem permanecido às vezes sobre a nossa vida. Mesmo você de repente sendo um cara muito religioso, de repente é um pregador, de repente é alguém muito frequentador de uma igreja, um defensor do nome de Jesus, de repente um defensor do nome de Deus, como pode sofrer tanto assim? É porque o ensinamento de Jesus Cristo não é predominante naquilo que, talvez aquilo que eu defendo, naquilo que você defende, como crença, como ato, como mandamento. É só você ler o Antigo Testamento, os 10 mandamentos, e você vai ver que Deus visita a maldade dos pais sobre os filhos até a terceira, quarta geração daqueles que aborrecem a Deus. Puxa, mas eu falo com Deus todos os dias, falo, Senhor, mas hoje eu aborreci o Senhor. E eu peço seu perdão em nome de Jesus. Sabe por que isto? Porque eu preciso ser justificado aos olhos de Deus. E quem é que me justifica? Se não é o próprio Jesus Cristo. Eu não posso me justificar por mim mesmo, por um ato bom que eu venha fazer. Afinal de contas, quem é do bem, fazer o bem, não deve receber por fazer o bem, por naturalmente ele é do bem. Assim como é do mal, quem é do mal já tem a gratificação do mal. Ele já faz porque a retribuição já é se sentir bem pela maldade que faz. Assim como é quem é do bem. Então como posso eu me justificar diante de Deus pelo bem que eu faço? Deus não vai aceitar como justificativa. E mesmo que ele aceitasse a minha justificativa, o meu sacrifício diante de Deus não é maior do que Jesus Cristo já fez. E quando eu coloco esse sacrifício meu acima do que Jesus Cristo já fez, diante de Deus eu não sou justificado. Aí Jesus Cristo fala aqui em João 3, 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Veja, por que permanece? Porque a ira de Deus ela já vem lá do Antigo Testamento sobre todos aqueles que aborreceram a Deus. E todos nós violamos o mandamento de Deus e a ira de Deus veio sobre nós. Ah, sobre mim não veio sobre todos os habitantes da terra. Uma vez crente em Jesus Cristo, não por ser crente de uma igreja crente, embora todos nós temos que aprender que ser crente é uma coisa particular de nós com Deus, através de Jesus Cristo. Não é ser de uma ou de outra instituição religiosa. Porque nós temos muito esse costume de dizer assim, é uma igreja de crente, né? Mas não é igreja de crente. É você e eu que temos que ser crente. Crente em Deus, crente em Jesus Cristo, crente no Espírito Santo, crente naquela verdade que Jesus Cristo falou, acima de qualquer outra orientação. Uma vez que eu e você temos nossa mente desta maneira, o que acontece? Nós somos justificados diante de Deus. Uma vez que eu sou justificado diante de Deus, a boca do outro, o que o outro pensou, o que o outro achou, o que o outro julgou, não vale nada. Mas sim o que Deus pensa de mim, pensa de você, julga de mim e julga de você. Esta é uma verdade dentro do Novo Testamento. Atenta bastante para aquilo que Jesus Cristo tem falado para você ver. O quanto e há quanto tempo eu e você estamos sendo enganados. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas, e permaneça
hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja, amém e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. 104,9 Cafelândia FM. Jesus, nome poderoso, Conselheiro de Deus forte e Criador, Rei das nações, testemunha fiel, Príncipe da paz e mediador, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor da glória e herdeiro de tudo, estrela da manhã, o princípio, o meio e o fim, o Cordeiro de Deus e luz do mundo. Este nome cura, este nome fala, nome que opera, derruba a muralha, é vencedor, Ele é Senhor. É o nome certo em toda a batalha. Nome que para, um sol e a lua, o inimigo foge, a vitória é tua. Nome que dá cova, Daniel clamou, nesta igreja ele já chegou. Esse nome é santo e vai te fazer mais que vencedor. Jesus, nome poderoso, Rei das nações e Santo de Israel, mensageiro da aliança, o cabeça da igreja, Deus conosco, Emanuel, Leão da tribo de Judá, videira verdadeira e bom pastor, ressurreição e vida, Senhor, nossa justiça, advogado e libertador. Esse nome cura, esse nome fala, nome que opera, derruba a muralha, é vencedor, Ele é Senhor. É o nome certo em toda a batalha. Nome que para, o sol e a lua, o inimigo foge, a vitória é tua. Nome que dá cova, Daniel clamou, nesta igreja ele já chegou. Esse nome é santo e vai te fazer mais que vencedor. Esse nome cura, esse nome fala, nome que opera, derruba a muralha, é vencedor, Ele é Senhor. É o nome certo em toda a batalha. O nome que para, o sol e a lua, o inimigo foge, a vitória é tua. Nome que dá cova, Daniel clamou, nesta igreja ele já chegou. Esse nome é santo e vai te fazer mais que vencedor. Esse nome é santo e vai te fazer mais que vencedor. 104,9. Sua melhor companhia, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.